o terceiro maior país africano que conquistou sua independência poucas décadas atrás e vive uma longa história de crises políticas. Um país que por um longo tempo foi comandado por um ditador e quando teve a chance de passagem para um governo civil, viu tudo desaguar em mais um conflito sangrento. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Antônio Mami e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com informações instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 27 de abril de 2023. Dia de renovação do cessar-fogo no Sudão. O país tem mais 72 horas a partir da meia-noite de sexta-feira, sem que o exército e paramilitares disputem o poder em conflito armado que já dura 12 dias. O acordo foi mediado pelos Estados Unidos e pela Arábia Saudita. Dados oficiais do Ministério da Saúde do Sudão apontam para pelo menos 512 pessoas mortas e mais de 4.000 feridas desde o dia 15 de abril. De acordo com a agência de notícias France Press, o número real de mortos pode ser muito maior. O exército, que é a força oficial, e os paramilitares disputam o controle das forças armadas e do governo. Os adversários de agora tinham sido aliados no golpe que depôs o antigo ditador sudanês, Omar al-Bashir, em 2019. Mas na hora de dividir o poder, o conflito foi deflagrado. Serviços básicos, como o fornecimento de eletricidade e de água, foram cortados desde o início do conflito. Escolas foram fechadas e as cidades têm tido uma escalada de violência que vai além dos embates entre forças oficiais e paramilitares. O início do cessar-fogo recém-renovado foi na terça, mas é um acordo muito frágil. Ele não significou de fato a paralisação das agressões. O jornal inglês The Guardian trouxe relatos de combates na província de Darfur, onde dezenas de pessoas teriam morrido. Na cidade de Jeneina, que fica nessa província, há registros de saques, assassinatos e incêndios em casas. Testemunhas contaram à agência France Press que aviões militares têm cruzado constantemente o norte de Khartoum, capital do país, e que combates com metralhadoras e outros armamentos pesados continuam acontecendo. The fighting must stop immediately. I am deeply concerned about the terrible toll on civilians, the appalling humanitarian situation and the horrifying prospects of further escalation. Esse é o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, numa declaração da semana passada, na qual ele descreveu a situação atual do Sudão como uma catástrofe humanitária que pode afetar profundamente não só o país, mas extrapolar fronteiras. O Ministério das Relações Exteriores do Egito, vizinho do Sudão, estima que cerca de 16 mil pessoas já entraram no seu território fugindo do conflito. No domingo, Itamaraty, que é o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, informou ter acompanhado a retirada de 15 brasileiros que estavam na capital Khartoum. Outros países, como Reino Unido e China, têm fornecido transportes para resgatar seus cidadãos. Segundo o Guardian, até agora mais de 890 britânicos já foram retirados do Sudão. O Comitê Internacional de Resgate pediu aos países que aumentem urgentemente o financiamento na linha de frente dos voos. A história do Sudão é marcada por guerras civis e instabilidade política desde a independência do país da Grã-Bretanha e do Egito em 1956. Desde então, o exército local passou a ser um grande protagonista político. As fronteiras atuais foram desenhadas em 2011, após um referendo que separou o Sudão do Sul, resultado de anos de guerra civil. O atual conflito é fruto das divergências entre o chefe do exército, o Fatah al-Burhan, e o comandante do grupo paramilitar RSF, Mohamed Dagalo, também conhecido como Hemedti. Vamos voltar um pouco no tempo e contar a história do governo do ditador derrubado em 2019 pela dupla que agora está em conflito. Omar al-Bashir assumiu depois de um golpe militar em 1989 e concentrou em si os poderes dos cargos de presidente, primeiro-ministro, comandante das Forças Armadas e ministro da Defesa. Isso tudo além de ter passado a controlar o legislativo. Ao longo do tempo, Bashir extinguiu partidos políticos, censurou a imprensa,
prendeu e executou dissidentes. Ou seja, um ditador conforme o manual. Durante a ditadura, o general Burhan, que é esse que comanda agora as Forças Armadas, foi ganhando destaque nacional. E, paralelo às ações oficiais do governo, existiam os grupos paramilitares. Em 2013, surgiu o grupo RSF, que desde ali no seu início tinha uma certa aproximação com o governo. Isso porque existia um outro grupo, o Janjaweed, que era acusado de violência étnica e genocídio na província de Darfur. A resposta do governo sudanês aos paramilitares do Janjaweed foi uma campanha de extermínio de minorias não árabes, contando inclusive com a ajuda do RSF. Segundo a ONU, até 300 mil pessoas podem ter morrido em 5 anos na região. Em abril de 2019, após meses de protestos de rua pró-democracia que deixaram mais de 250 mortos, o ditador foi deposto. Os líderes dos protestos e as Forças Armadas fecharam um acordo de compartilhamento de poder. Daí, militares e civis formaram um governo de transição chamado de Conselho Soberano. Isso com o Burhan do Exército como líder do governo de transição e das Forças Armadas e Hemeti do RSF como vice do Burhan e comandante do grupo paramilitar. Naquela época, o governo de transição assinou um documento chamado de Declaração Constitucional, com alguns acordos relativos ao processo de passagem democrática. Entre eles constavam a presidência rotativa do Conselho, a previsão de eleições em 2022 e a formação de uma Assembleia Nacional que ficaria encarregada de redigir a nova Constituição do país. Em 2021, o Exército e o RSF se juntaram mais uma vez para um novo golpe, dessa vez para retirar os civis que estavam no Conselho e seguiram ocupando os 2 principais cargos do país. Existia a expectativa de fundir o Exército com um grupo paramilitar, para que ele também passasse a ser oficial. Um acordo final deveria ter sido assinado no início de abril de 2023 e as eleições deveriam acontecer em julho. Só que na prática a história foi diferente. A disputa pelo poder foi maior do que a aspiração de um governo democrático. O Sudão é o 3º maior país da África e está localizado numa região estratégica para a geopolítica global, num ponto de passagem entre o norte da África e a África subsaariana. O país também dá acesso ao Chifre da África, que fica ao leste, e também é separado do Oriente Médio pelo Mar Vermelho, rota de passagem da maior parte do comércio de petróleo vindo da região. A nação africana tem uma população de mais de 46 milhões de pessoas, sendo que 15 milhões e 800 mil estão em situação de insegurança alimentar. Organizações como Médicos Sem Fronteiras e Cruz Vermelha atuam no país há anos. A sucessão de conflitos só piora uma situação humanitária que já é muito complicada. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo na quarta-feira, o especialista em dinâmicas de segurança na África, Lucas de Oliveira Ramos, afirmou que, por enquanto, não dá para dizer que o Sudão está em guerra civil. Isso porque ela não foi declarada formalmente. Só que os efeitos de um conflito dentro do país, 12 dias depois da sua eclosão, já são notáveis. Ouvido pelo Nexo na semana passada, o professor de África do Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio, Alexandre dos Santos, explicou que o Hemeti, líder do RSF, é a figura central no xadrez político sudanês. Segundo o professor, desde a queda da ditadura em 2019, ele tem atuado como uma espécie de chanceler, mas sofre resistência da elite militar do país. Os oficiais enxergam o líder paramilitar como um estranho no ninho por comandar uma milícia e também pela sua rápida ascensão. Hemeti e sua milícia também controlam a maior parte das minas de ouro do país, que financiam suas operações. O Sudão registrou cerca de 2 bilhões de dólares em exportação do metal em 2022, o que corresponde a mais de 40 toneladas de ouro. O grupo paramilitar também atua fora do Sudão. Ele participou de guerras no Iêmen e na Líbia e conta com o apoio dos governos de Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito. Esses países que o Antônio citou e o Sudão do Sul já se ofereceram para mediar o conflito por temerem que a tensão cresça na região. Isso além de outras nações, como o Reino Unido e os próprios Estados Unidos, que fizeram parte da mediação da renovação do cessar-fogo. Abre aspas aqui para o professor Alexandre dos Santos. O Sudão entrar em ebulição tem impacto.
É mais um conflito que causa instabilidade política e militar na região, fecha aspas. Cuca deixou o cargo de técnico do time masculino de futebol do Corinthians nesta quinta-feira. A decisão foi comunicada por ele em uma fala à imprensa 6 dias depois da sua contratação, que trouxe novamente à tona o envolvimento dele no caso de estupro de uma garota de 13 anos em 1987, na Suíça. Na época, Cuca chegou a ser preso e foi condenado junto com outros 3 jogadores. O Marcelo Montanini escreveu sobre as acusações, negadas por Cuca até hoje. Marcelo, primeiro explica pra gente como é que foi esse caso. Como você disse, esse caso aconteceu há 36 anos, quando o Grêmio, o clube que o Cuca atuava na época, estava fazendo uma excursão pela Europa, mas especificamente em Berna, na Suíça. Segundo a imprensa local, com base na investigação policial, um grupo de amigos cuja menina fazia parte foi ao hotel onde os jogadores estavam para pedir uma camisa do clube brasileiro. Cuca e outros 3 jogadores do Grêmio, o Eduardo Hamster, Henrique Etes e Fernando Castoldi, encontraram com o grupo e os levaram para o quarto. Mas no meio do caminho expulsaram os amigos da garota e abusaram dela sexualmente, com exceção de Fernando, que teria ajudado a despila, mas não teve relação sexual. Os atletas ficaram presos por cerca de 30 dias. Eles prestaram depoimentos mais de uma vez e, encerrada a fase de instrução do processo, pagaram fiança e foram liberados, então retornaram ao Brasil. O processo seguiu e, em 1989, eles foram condenados pela justiça suíça. Cuca, Eduardo e Henrique foram condenados a 15 meses de prisão e multa de $8.000 cada, por crime contra a integridade sexual com coerção. Fernando foi condenado a 3 meses e multa de $4.000 por coerção. Ainda segundo a imprensa suíça, o relatório forense identificou vestígios de sêmen de Cuca e de Eduardo no corpo da garota. Não foram encontrados vestígios de violência física, mas eles nunca voltaram ao país para cumprir pena e o Brasil não extradita seus cidadãos. O crime foi prescrito 15 anos depois e a garota tentou suicídio. E Marcelo, isso foi algo que aconteceu há mais de 30 anos. Já era de conhecimento da imprensa e dos torcedores. Por que essa pressão maior agora? Conversei com as jornalistas esportivas Alicia Clay, do UOL e do Sport TV, e Tainá Espinosa, da TNT Sport, para entender melhor isso. Para elas, o caso Robinho foi um divisor de águas em relação a casos de abuso sexual envolvendo jogadores de futebol. Elas apontaram 3 fatores para explicar essa pressão. O atual momento da sociedade, a maior participação das mulheres no jornalismo esportivo e em cargos de poder na mídia, e o fato de ser o Corinthians, um clube que tem a 2ª maior torcida do Brasil e é formado em maior parte por mulheres, além da história do clube ligada à participação política. Então essa convergência de elementos gerou uma pressão fora do habitual e culminou, como você disse, na saída do treinador 6 dias depois de ser apresentado. O texto do Marcelo você pode ler em nexojornal.com.br. No site você acompanha tudo que a equipe do Nexo produz diariamente. Tem notícias rápidas que te ajudam a entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo, textos de profundidade explicando os temas mais importantes do dia, colunas de opinião e gráficos que destrincham dados das mais variadas áreas. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente, por assinatura e sem publicidade. Para ter acesso a tudo isso, apoiar o Dorma e ainda receber newsletters exclusivas, é só fazer sua assinatura. Tem um link com desconto na descrição desse episódio. Após obter autorização judicial, a Universidade Federal de Santa Catarina começou em março o cultivo de 120 sementes de uma variedade da cannabis rica em canabidiol. Essa é a primeira cultura da planta liberada para pesquisa universitária em medicina veterinária no Brasil. O estagiário da redação, Lucas Acari, escreveu sobre isso para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem entre os seus temas de cobertura a ciência. Lucas, explica pra gente como esse estudo está sendo desenvolvido e quais são os principais usos da maconha na veterinária. Nesse momento, o primeiro cultivo autorizado de cannabis para a veterinária vai permitir ao professor Eric Amazonas cultivar, preparar, produzir, fabricar, armazenar e prescrever o uso da planta. A ideia da pesquisa é avaliar o potencial cicatrizante e anti-inflamatório da maconha medicinal veterinária, além de analisar os efeitos inseticida, repelente e desinfetante para combate de vermes nos animais.
cenário de uso da cannabis em animais já é largamente estudada, mas ainda são poucos os locais que permitem a prescrição desse tipo de remédio. Assim como em humanos, o tratamento de dores nas articulações, doenças cardiovasculares e respiratórias, câncer, alergias e principalmente convulsões pode ser feito com a administração da maconha medicinal veterinária. No texto, eu trago o exemplo da cachorrinha Yara, que tinha crises convulsivas fortíssimas e foi tratada pelo professor Amazonas com a planta. Eu mostro também no texto como está a discussão em relação à autorização do uso da cannabis veterinária no Brasil, que ainda depende muito da judicialização dos processos para ter o medicamento. Existem algumas brechas na legislação que permitem o seu registro. O texto do Lucas você pode ler em nexojornal.com.br/ponto-futuro. O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A seção traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos Que Vale. A gente traz um link na descrição do episódio se você quiser receber semanalmente no seu e-mail essas dicas. Olá, aqui é a Luara Calvenic, editora da Gama Revista. Hoje a gente começa indicando uma entrevista com Paola Carosella. A cozinheira argentina mais popular do Brasil abre seu coração por quase 1 hora no Café da Manhã, podcast da Folha de São Paulo. Ela conta como se apaixonou pela TV, fala de seu novo programa no GNT, da vida pessoal e de como tenta se controlar para não enveredar em polêmicas na internet. Vale ouvir. Para assistir, na terça, dia 2, estreia na Globo, após a novela das 9, a série Encantados. A comédia, que levou o prêmio APCA de 2022, mostra os dilemas de uma família do subúrbio do Rio, dividida entre o trabalho num mercadinho e os ensaios de uma escola de samba. Para rir e se identificar, a dica são os cartoons de Pedro Vinícius, artista pernambucano que viralizou no Instagram com frases e desenhos inconfundíveis. O livro Pedro Vinícius, Tirando Tudo, Tá Tudo Bem, lançado pela editora Cobogó, reúne 99 de seus cartoons, que falam sobre ansiedade, indecisão e procrastinação. Para ler, a dica é um texto de Giovanna Madalosso em que ela narra para a Folha de São Paulo o cotidiano degradante do trabalho em agências de publicidade badaladas da capital paulista. No texto, a escritora, autora de Sweet Tóquio, compartilha abusos que viveu e presenciou no tempo em que atuou como redatora publicitária. Para terminar, um texto da escritora Clara Drummond sobre Nene Fine, a personagem fanha de Fran Drescher em The Nene, sucesso dos anos 90. Sua vertente fashionista é finalmente reconhecida pela internet e ela é o tema central desse texto publicado pelo site português Bem Fina. Em tempos de Succession, em que se delira sobre como os riscos se vestem, Drummond analisa como o novo e o velho dinheiro estampam o estilo da personagem. Por hoje é isso, mas semana que vem a Gama volta com mais dicas do Achamos Que Vale. No site da Gama e assinando as nossas newsletters, você pode conferir essas dicas semanais. Até mais! Do conflito no Sudão, passando pela demissão do Cuca do Corinthians e pelo uso da cannabis em tratamentos veterinários e terminando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa. Com roteiro e produção de Suzana Souza, edição de texto de Conrado Corsaletti, locução de Antônio Mami, participações de Marcelo Montanini, Lucas Acari e Luara Calvianic e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã é dia de extratos da semana. A gente traz para vocês um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!